Olá pessoal, a nossa receita de hoje é uma torta de pecan. Nós voltamos já já. Eu vou começar o programa de hoje para fazer essa receita de torta de pecan, dando uma explicação rápida da diferença entre as nozes e as pecãs, porque o sabor é muito próximo de uma ou outra, tanto que às vezes o nome até muita gente fala noz pecan. Então aqui eu tenho as duas, né? A pecan, ela tem esse formato mais alongado e a diferença dela para a noz comum, que a gente conhece mais, a pecan é menos comum, né? Então, a gente aqui no Brasil conhece bem mais essa noz. A diferença é que a pecan não tem o mesmo amargor que tem a noz comum. Então, o sabor da pecan é muito mais suave do que o da noz comum. E quando a gente vai comprar tanto a pecan como a outra noz, a gente sempre tem que observar algumas coisas, assim, a coloração, se ela não tá opaca. Normalmente, se tá muito opaca, é que nem o pinhão, aquele pinhão brasileiro. Se o pinhão não tiver com a casca brilhante, ele não está bom, ele já tá passado, ele já é velho. E as nozes também, a gente tem que ver que ela tem que estar bem, com a coloração bem uniforme, né? Como essas aqui. E a gente quebrando elas no meio, tem que ser bem branquinho dentro. Se ela já começa a ficar com uma coloração pouco uniforme, mais amarelada, assim, não são boas para o consumo. A noz comum é a mesma coisa. Ela não pode ela tem uma coloração mais amarelada naturalmente que a pecan. A pecan é muito mais branquinha, mas o amarelo não pode ser muito intenso. Então nós vamos começar pela massa. Essa é uma receita simples, mas de grande efeito. Então nós vamos começar pela massa, vamos fazer no processador. Eu só preciso de 3 ingredientes para fazer essa massa. A farinha de trigo, que eu vou colocar aqui. Todas essas quantidades vocês vão achar na receita no nosso site, da cheftv.com.br. A manteiga que eu vou usar, ela tem que estar bem gelada, ela tá bem durinha, né? E eu vou colocar no processador. Ela em pedaços, não há necessidade de picar muito, porque o processador vai fazer esse trabalho pela gente. E vou fechar isso aqui e vou pulsar aos poucos. É meio chato de encaixar. Isso. E vou pulsando até formar uma farofa grossa, né? A manteiga vai ficando toda picada e vai formar uma farofa grossa. Então vamos lá. A gente vai sempre pulsando, porque assim a gente permite que a farinha caia para o fundo do processador e quando a gente liga de novo, tem esse movimento de cima para baixo. Podem observar. Vocês podem observar que já está uma aparência de farofa, de uma farofa assim meio grossa, né? Então eu vou colocar a água, né, que são 3 colheres de sopa de água, eu vou colocando aos poucos até essa massa se ligar e formar uma bola. Quem não tem o processador pode também fazer com muita tranquilidade essa receita, porque a pessoa pega a farinha, coloca num bowl, né, numa tigela, pega a manteiga, aí você pega e pica a manteiga para facilitar o seu trabalho. Pica ela em pedaços menores e coloca na farinha, e com a ponta dos dedos você vai misturando a farinha para não aquecer, na verdade, a manteiga, né? E aí você demora um pouquinho mais, mas vai chegar nesse efeito. Então agora eu vou colocar a água, que são 3 colheres de sopa, eu vou colocando aos poucos e pulsando. Observem.
Eu terminei de colocar água, vou pulsar mais um pouco para ela aglomerar mais um pouco. Eu vou pegar um pedaço de filme para embrulhar essa massa, porque ela vai descansar 1 hora na geladeira. 1 minuto. Coloco o filme sobre a mesa e vou embrulhar e achatar um pouco a massa. Ela vai descansar somente 1 hora na geladeira. Se vocês deixarem mais tempo, ela vai ficar muito dura. Então, porque vocês veem que a quantidade de manteiga não é pouca, mas é uma massa bem neutra. Se vocês forem pensar que só levam 3 ingredientes, né? Que é a manteiga, a farinha e a água. Então, a massa tá aqui, eu não preciso fazer nada, não preciso sovar, nem mexer, nem nada. Eu vou colocar o filme aqui e vou aproveitar para achatar ela um pouco, que vai tornar esse tempo de descanso mais eficiente, né? Se eu deixo uma bola de massa, ela demora muito e fica muito dura na parte de fora e mole na parte de dentro. Então, eu vou achatar aqui, dobrar e vou colocar para descansar na geladeira 1 hora. Eu já tenho uma outra massa pronta e aí nós vamos prosseguir com essa receita. Essa massa aqui, ela já descansou 1 hora, ela não está muito dura, mas já está pronta para que a gente possa abrir. Eu vou fazer uma área de trabalho aqui, para a gente continuar. Como eu vou fazer? A maneira mais prática de você abrir uma massa de torta desse tipo é entre 2 sacos plásticos, né? Então eu tenho aqui 2 sacos plásticos próprios para congelamento, quer dizer, para uso alimentar. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui, pouco, não muito. Vou abrir a massa, tirar do filme. Polvilhar novamente, bem de leve, tá, gente? Bem de leve, porque senão, para não interferir na receita da massa. E o outro saco plástico aqui em cima. E com o rolo de macarrão, eu vou abrindo. Como a forma que eu vou usar é uma forma redonda, eu vou abrindo de maneira que ela fique no formato mais redondo. Então, eu vou abrindo, ela vai ficar numa espessura de mais ou menos meio centímetro. Vou abrindo mais um pouco. Eu vou usar uma forma, deixa eu mostrar para vocês, uma forma de fundo removível também, própria para tortas, né? Tem esse trabalho aqui ondulado. Eu vou medir mais ou menos aqui, eu tenho que abrir mais um pouco. E de preferência prestar bastante atenção para que a massa não fique mais fina de um lado e mais grossa de outro. Sempre mais ou menos uniforme. Isso é um tipo olhômetro mesmo, gente. Não tem como outra maneira de se fazer isso. Eu vou tirar o plástico de cima. E queria que vocês notassem como ela ficou lisa, uniforme e bem bonita essa massa. Vocês notaram que vai uma quantidade muito grande de manteiga. Então a gente não precisa untar, porque ela não vai grudar de maneira nenhuma na forma. Eu vou usar esse recurso também do saco plástico para colocar essa massa sobre a forma. Eu apoio aqui um pouco com a mão
Eu coloquei um pouco para lá, deixa eu puxar aqui um pouco, centralizar ela um pouco. Eu vou tirar o outro plástico e vou acomodar os cantos, a massa nos cantos. Observem bem essa parte, para não rachar, não fazer nenhum furo. Se acontecer de fazer o furo, não tem problema, vocês remendam o furo. Isso não é problema nenhum. Mas eu vou acomodando a massa bem aqui nessa quina da torta. Porque se eu não fizer isso, as bordas ou vão ficar muito grossas, né, da massa, ou quando eu colocar o recheio, vai partir a massa e o recheio vai vazar todo. Como o recheio dessa torta, ele é meio líquido, assim, antes de assado, então isso aí é uma coisa importante para o sucesso dessa receita. Já tá bem acomodada e eu vou usar o rolo para cortar esse excesso de massa. É uma bem simples, é só fazer assim. O rolo, ele corta exatamente a massa com esse onduladinho da forma. E usando esse recurso, a gente gasta muito menos tempo, né? Muito bem. Agora, tá absolutamente pronto a massa. Vejam que tá mais ou menos de espessura uniforme na torta toda, sobrou um pouco, que talvez eu possa usar para uma outra preparação, mas é um pouco difícil porque é muito pouco. Essa torta vocês podem fazer em outras formas, forminhas menores, porções individuais, sempre usando formas de fundo removível, porque senão a gente não consegue realmente tirar uma torta assim inteira de uma forma de fundo fixo. Primeiro eu vou colocar a glucose de milho. Essa glucose de milho é uma que vende no supermercado, num vidro de tampa vermelha, que todo mundo conhece desde criança, né? Parece um caramelo, mas é uma glucose de milho. É brilhante, transparente, bem bonita. Junto com essa glucose, eu vou colocar um açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo, ele foi peneirado para não ter aqueles grumos que normalmente vem no açúcar mascavo. Tem algumas marcas que ele é difícil até de peneirar, de tão grosso que ele é. Mas esse aqui já tá bem solto, né? Vou juntar a manteiga, que é uma quantidade bem pouca. Manteiga. A baunilha. 2 ovos. E 1 colher de sopa de farinha de trigo. E com o fouet, meu batedor, eu vou misturar isso aqui bem. É relativamente simples e rápido.